Então eu vou demonstrar para vocês como que funciona a aplicação desse tratamento, que as pessoas conhecem como depilação definitiva também. Eu vou demonstrar primeiro na região de meia perna, e aí eu vou explicando como que funciona o tratamento em si. A depilação a laser funciona assim. O aparelho emite um flash de luz e o pelo, ele tá cheio de uma substância chamada melanina, que é a substância que dá cor ao pelo. E essa cor, a melanina, ela vai captar essa energia luminosa, esse flash de luz, vai transformar em energia térmica, ou seja, calor, e vai conduzir até a raiz do pelo e vai esquentar essa raiz. Esse aquecimento controlado na raiz do pelo vai promover essa inativação do folículo. Então o pelo para de crescer. Ele vai afinando cada vez mais e depois ele para de crescer. Existem diversos tipos de aparelhos no mercado hoje disponíveis para esse tipo de tratamento. Eu gosto muito desse aparelho que eu estou utilizando hoje, é o que eu mais uso. Esse aparelho é um pouquinho mais moderno que os demais e eu vou mostrar para vocês por quê. A maioria dos aparelhos, eles só tem essa ponteira aqui, que é uma ponteira única, tá vendo que o pedacinho onde ela incide a energia é bem pequeno? Então, isso causa algumas coisas para o paciente. Primeiro, uma demora no tratamento. Imagina que eu vou tratar uma perna inteira fazendo pequenos disparozinhos, então é um tratamento que vai ficar um pouco mais demorada a sessão em si. Além disso, ele é um pouquinho desconfortável. É por isso que você já ouviu falar alguém, algum parente, algum conhecido falar: nossa, depilação a laser dói pra caramba. É por causa disso. Você vai aquecendo tanto a pele em pequenos intervalos e a pele vai acumulando essa energia. Então a pessoa sente um aquecimento e isso causa um desconforto. Esse aparelho, ele tem essa ponteira porque em alguns lugares a gente precisa fazer um retoquinho. Então, para a região do buço, por exemplo, que é uma região que você não tem como usar um aplicador muito grande, então, para pequenas regiões, então a gente ainda utiliza essa ponteira. Porém, essa outra ponteira é a mais moderna. Essa ponteira, ela faz uma sucção. Tá vendo que ela é bem maior do que a outra que eu mostrei antes? Ela vai sugar a sua pele e vai fazer um disparo e já vai pegar uma área de abrangência maior. Então o tratamento fica bem mais rápido, a sessão, a gente consegue diminuir quase pela metade o tempo de aplicação. Por exemplo, uma axila você vai fazer em 10 minutos, uma meia perna, uns 20 minutos, com esse aplicador. Então a gente ganha em tempo e também ganha na sensação de conforto para o paciente. Os pacientes sempre perguntam qual é o tamanho, o comprimento que tem que estar o pelo. Ah, eu tenho que deixar crescer, ou eu tenho que raspar, eu tenho que depilar, como é que eu tenho que ir quando eu for fazer a sessão? Então, o pelo, ele precisa ter um toquinho só, ele precisa estar bem curtinho para poder fazer a aplicação, porque o folículo, ele tem que conseguir captar a energia para que todo aquele processo que eu expliquei para vocês aconteça. Então, você pode raspar o pelo uns 2 dias antes, dependendo da velocidade de crescimento do seu pelo. Mas o que não pode fazer, por exemplo, é depilar com cera e nenhum método que tire a raiz, porque nós estamos trabalhando com a raiz, é ela que vai aquecer, lembra? Então não pode fazer cera, não pode tirar com a pinça, nenhum método de depilação que remova a raiz do pelo. Agora que eu expliquei para você o funcionamento do laser, fica mais fácil de entender porque para pelos loiros e brancos não vai funcionar muito bem. Na verdade, existem alguns estudos, existem alguns aparelhos já que conseguem trabalhar com esse pelo de pouca coloração ou nenhuma coloração, mas é sempre um desafio um pouquinho maior. Então, a princípio, o pelo castanho, o pelo preto, ele vai ter um resultado bem satisfatório. Já os pelos mais claros vão dar um pouquinho mais de trabalho. É um aparelho bem tranquilo, um tratamento que é praticamente indolor, você vai sentir só um aquecimento na região. Então, com esse aplicador aqui que a gente está usando agora, que faz essa sucção, fica bem mais tranquilo. Então, não vai sofrer e o benefício é muito bom. Fazer depilação com lâmina, com cera, é coisa do passado. Isso aqui é a modernidade a nosso favor. Esse tratamento pode ser realizado em várias regiões do corpo. A gente pode fazer na perna, tanto a perna completa ou meia perna.
Podemos fazer na virilha, podemos fazer no abdômen, na região do peitoral para homens, podemos fazer nas costas, no braço, também é bastante realizado no rosto, na região do buço. Então é um tratamento bastante versátil que pode agir em várias regiões do corpo. A quantidade de sessões necessárias nesse tratamento varia muito de paciente para paciente e depende também se o pelo é grosso, se o pelo é mais fino, se o pelo é mais preto, se é mais castanho, como é que está a sua taxa hormonal, qual é a idade que você tem. Então, vários fatores vão influenciar na quantidade que você vai precisar. Mas uma média, para você ter uma ideia mais ou menos, em uma axila são necessárias 4 sessões para a gente conseguir acabar com o pelo. Perna, geralmente umas 5 ou 6 sessões, se for um pouquinho mais peludo. Então, para buço, 2 ou 3 aplicações geralmente é o suficiente para remover esse pelo. Um cuidado muito importante no pós-tratamento com laser é não se expor ao sol. Então, esse é um tratamento que, por exemplo, se você fez a depilação na perna, no braço, não dá para ir para a piscina. Tem que sair de casa com protetor solar, mesmo no inverno, é importante esse cuidado. Também não pode usar nenhum produto, no caso da axila, eu sempre peço para o meu paciente não usar desodorante naquele dia. E também evitar produtos que contenham álcool. Por exemplo, quando você faz uma barba masculina ou você fizer um rosto feminino, região do busto, aqui o queixo, que às vezes elas querem fazer bastante, evitar produtos que contenham álcool. Na verdade, você deve sempre evitar produtos que contenham álcool na formulação. Se você tem dúvida, leia o rótulo. Demaquilantes. Então, a pele vai estar sensível. Você tem que entender que ela precisa de um tempinho para ela se recuperar. É uma agressão controlada, muito benéfica, mas a gente tem que saber também entender o tempinho da pele ali para ela se recuperar. Então, nada de sol e cuidado com os produtos que você vai usar no depois. Se você tiver dúvida, não use. E se você precisar muito usar, pergunte ao profissional que você fez para poder saber se é indicado ou não.